Eu queria chamar sua atenção para esse vídeo aqui, pois eu fiquei ontem até as 2 da manhã vendo alguns vídeos que não me deixou feliz, me deixou muito triste. Não com raiva, mas triste. Mas antes de falar sobre esses vídeos, eu gostaria de falar sobre algo que eu venho percebendo que vem crescendo bastante na internet, que é a discussão religiosa. Então sempre é um evangélico contra vários católicos, ou um católico versus vários evangélicos, contra as denominações religiosas, um ateu contra vários evangélicos. E até na Inteligência Limitada, um grande podcast, tem esses debates. Esses dias eu me deparei com um debate de um católico contra um pastor evangélico. São figuras muito conhecidas na internet, com bastante seguidores, então são bastante influentes. E a minha pergunta, que sempre que eu vejo esses debates, é quem ganha? E a sua resposta aqui no comentário pode ser: ah, Pedro, quem ganha é quem se sai melhor no debate. Mas a minha resposta para você é: não, ninguém ganha essas discussões, ninguém ganha esse debate. Não, nós evoluímos como seres humanos. Não, nós só geramos raiva e mais raiva dos nossos irmãos. Nós queremos sempre se nos colocar nessa posição de Deus como julgadores e dizer: olha, eu tenho a razão, eu tenho a certeza, sem nos preocupar com a experiência do outro. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para pregar o evangelho. Paulo falou: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. A minha preocupação é apenas de pregar o evangelho, contar a minha experiência com Deus. Eu gostaria de compartilhar minha experiência com Deus antes de falar um pouco sobre os vídeos que eu me deparei na internet até a madrugada, que me deixou bastante triste. Então, a minha experiência com Deus foi: eu nasci e cresci num ambiente católico, dentro de uma igreja católica. Queria ser padre quando crescesse. Eu fui coroinha, fui ajudante do sacristão, era apaixonado pela figura de um padre, era devoto de alguns santos. E quando eu tinha 15 anos, eu vim morar em São Paulo, saindo da Paraíba, e eu tinha um primo, o único primo evangélico, onde eu tinha um contato. Eu tenho um tio que é pastor, mas eu não tinha muito contato com ele, mas esse meu primo que era evangélico, ele era o único evangélico da nossa família até então, e ele ia aos cultos. Ele falava: Pedro, vamos ao culto? Eu falava: não, não vou não. Vamos ao culto? Não, vou não. E um dia a gente conversando, eu disse: olha, eu posso até um dia me converter. Mas ele não fazia pressão para eu ir, era sempre um convite amigável. Eu falei um dia assim para ele: eu posso até um dia me converter, mas eu nunca vou esquecer Nossa Senhora. Eu falei isso para ele. E um dia ele estava lavando a louça, e aí que vem a experiência com Deus, aí que vem a particularidade com Deus. Ele me fez uma pergunta assim: Pedro, como se forma os ossos no ventre da mulher grávida? Eu falei assim: poxa, eu não sei te dizer, eu não faço a mínima ideia. Ele riu, ele falou: então tá bom. Eu falei: tá louco, cara? Que pergunta? Eu vou saber. Era um jovem de 15 para 16 anos, já naquele momento. Aí a gente sempre tinha um hábito de realizar os afazeres de casa. Naquele momento ele estava desempregado e eu estava no curso preparatório. Então pela manhã a gente realizava essas tarefas e à tarde a gente jogava um videogame. Então a gente foi subir para jogar videogame. Ele falou: Pedro, eu tenho um presente para você. Ele me deu uma Bíblia. Ele falou: cara, você sempre foi muito apegado aos seus pais, deixou seus pais na Paraíba, veio morar com a gente aqui. Pergunta a Deus porque você veio morar aqui. E um dia eu coloquei essa Bíblia na testa, não fiz nenhuma reza pronta, eu fiz uma oração com as minhas palavras. Eu disse: Deus, por que eu vim morar em São Paulo? Porque eu deixei os meus pais lá, deixei os meus sonhos lá e vim morar aqui. Então eu abri a Bíblia. A Bíblia não tinha marcação alguma, a Bíblia não tinha nada. E caiu lá em Eclesiastes, no capítulo 11. E no versículo 5 está escrito assim: como tu não sabe o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, tu também não sabe trabalhar, Deus faz todas as coisas. Eu falei: que isso, cara? Como assim? Eu não consigo compreender isso. Então eu falei para ele, falei: olha, Thiago, aconteceu isso. Ele riu, ele falou: Pedro, Deus falou com você. Foi a mesma pergunta que eu te fiz algumas horas atrás. Como se formos ossos no ventre da mulher grávida, então você não sabe trabalhar, Deus faz todas as coisas. É a intenção de Deus você vir para cá. É o trabalhar de Deus você estar aqui. Amém. Essa foi minha experiência com Deus. Eu falei: então, eu quero conhecer esse Deus. Então eu fui a 5 cultos. No 5º culto eu aceitei Jesus. Não foi por pressão, não foi por uma lavagem cerebral, foi por uma experiência. Ele plantou, mas o crescimento dessa semente, quando meu primo planta em meu coração, veio de Deus. Então eu me debrucei em oração. Então eu passei boa parte da minha adolescência estudando, lendo a Bíblia. E aí vem a hora dos vídeos que eu vi nessa madrugada, que me deixaram triste e não com raiva. Pessoas tentando refutar a Bíblia de todas as formas. Pegando textos e povos e mente de povos que viveram há mais de 3.000 anos atrás
E eu não quero trazer essa discussão aqui. Você pode poder falar, mas Pedro, então refute-os. Então seu conhecimento é tanto, então refute-os. Mostre na Bíblia. Não compete a mim fazer isso. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Eu sou um instrumento na mão de Deus. Eu sou apenas um instrumento, uma caneta na mão de Deus. Agora quem vai conduzir a sua vida, quem vai te trazer essas experiências é Deus. Então, quando eu me deparo com essas questões, eu me vejo um pouco também alguns anos atrás, que quando eu li a Bíblia, eu falei assim, peraí, tem que ter algum erro aqui, tem que ter alguma coisa errada aqui. Os evangélicos têm que estar errados. E todas as vezes que eu lia mais a Bíblia, eu me aproximava mais de Deus, eu me aprofundava mais de Deus. Porém, tinha duas coisas ligadas. A minha busca a Deus e o estudo. Eu não apenas estudava, eu apenas não lia a Bíblia como ler um livro do C.S. Lewis, ou como ler um livro do Tolkien, ou ler qualquer livro, qualquer. Chegou um momento que eu li a Bíblia dessa forma. Porém, eu estava buscando o sagrado, eu estava buscando a Deus. Eu estava tendo experiências com Deus. Eu gostaria de trazer alguns versículos para você, para a gente refletir um pouco sobre essa bondade de Deus. Um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. Vamos começar pelo Novo Testamento, onde alguns vídeos que eu me deparei foi: seu Deus é mau, se você segue a Deus porque você não pensa, porque você não é uma pessoa pensante, você é manipulado pelo pastor que quer roubar o seu dinheiro. E a Bíblia fala que o povo de Deus perece por uma falta de conhecimento. E eu digo todas as vezes nos meus vídeos que leia a Bíblia, busca a Deus, mas leiam a Bíblia. O primeiro versículo que eu gostaria de ler está lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 3, está escrito assim: e daí, se alguns não creram, e incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? No versículo 4 começa assim: de maneira nenhuma. Então entenda uma coisa: se muitos não creram e não creem em Deus, isso vai abonar ou isso vai eliminar a bondade de Deus? De forma alguma. O nosso Deus é bom. O plano de Deus é bom para a sua vida. E quando você ouve essas pessoas dizendo que o seu Deus não existe, não é Deus falando através da vida delas. Não é Deus falando através da boca delas. Pode ser o ego delas, pode ser qualquer coisa menos Deus. Deus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz, Deus deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu gostaria de ler mais um versículo que está no Velho Testamento dessa vez. Está lá em Salmos, no capítulo 34. Está escrito assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Meu Deus, eu acabei de trazer dois versículos que dizem que mesmo que muitos não creem, Deus vai continuar sendo bom. E o outro dizendo que bendito é o homem que se refugia em Deus. Então entenda uma coisa: o que nos separa de Deus é a experiência com Ele. E como eu tenho experiência com Deus? Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu leio Bíblia e oro, quando eu medito na palavra do Senhor. Pedro, mas historicamente, arqueologicamente, nós não encontramos respostas de alguns personagens da Bíblia, mas eu encontro de vários personagens da Bíblia. E se eu tirar um versículo de texto, tirar um versículo de contexto, eu vou conseguir refutar a Bíblia. Mas todo versículo que você lê isolado, busque o texto, busque o contexto, leia o livro, entenda a época, pois a Bíblia ela é poética, a Bíblia ela é literal, a Bíblia é histórica. Jesus fala por parábolas para não ter uma regra temporal. Então entenda uma coisa: cuidado com quem se alimenta na internet. O inimigo ele vai usar pessoas, infelizmente, para nos destruir e nos colocar para longe de Deus. Se você falar para mim que esse mundo tem algo bom, me perdoe, não tem. E tem outra coisa também que as pessoas dizem: ah, se o céu é tão bom, por que os cristãos já não querem ir para lá, querem morrer? Porque nós queremos pregar o evangelho para você. Porque nós queremos que você sinta o amor de Deus. Nós não fugimos. Nós somos perseguidos toda a história da humanidade, mas nos permanecemos de pé e orando pela sua vida. Por isso que estamos aqui ainda. Porque a nossa vida é preciosa, porque Jesus diz: eu sou a vida. Então, é Jesus. Jesus está em mim. Eu não tenho o direito de tirar minha própria vida. Mas eu digo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estou ansioso por sua volta. Mas antes que ele volte, eu quero pregar o amor de Jesus para você. Eu quero plantar essa semente e orar para que Deus dê o crescimento em seu coração. Então cuidado com o que você ouve na internet. Deus é bom. E Ele te ama muito. Vale a Bíblia.